Ok, estamos trabalhando. Hoje é o 15º dia, de janeiro, fevereiro, de março de 1980. Mas a gente vai firme, né? Aos 70 anos de idade, é uma história. 70 anos é uma coisa maravilhosa, né? Você ter vivido 70 anos aqui nesse planeta, que é um piscar de olhos, na verdade, né? E continuar. Bom, projeção astral do dia 15/3/1980. Essa projeção astral foi uma coisa maravilhosa para mim. Aliás, todas as minhas projeções astrais, elas são muito boas, né? Eu considero elas coisas assim fantásticas, porque você sai do dia a dia, né? E entra no espaço em que você pode ver todas as coisas do universo, né? Pensa bem, você sair do teu corpo, você pode ir em lugares que ninguém vai, né? Você pode ir em lugares que são absolutamente diferentes de tudo aquilo que a gente conhece, né? E de repente você se vê nessa situação, como eu me vi, e fala: o universo é uma coisa maravilhosa. Depois você descobre os universos, depois você descobre que esses universos são partes de algum ser. E a gente só vai descobrindo coisas infinitas sobre o infinito. Para mim isso é bom, Bom, vou falar sobre a minha projeção astral. Eu saí do corpo, eu deitei primeiro, depois eu comecei a sair do corpo, levei 15 segundos mais ou menos, né? Às vezes eu levo 20 segundos, mas eu falo essa coisa porque eu quero ter certeza do que eu estou fazendo, entendeu? Então, tem momentos que são 20 segundos, só que esses segundos a mais, além dos 15, para mim eles são uma coisa imensa. Assim como são uma coisa muito pequena, são uma coisa imensa. Então, eu considero isso, né? E aí, com 15 segundos eu saí, fui até o telhado da casa, né? Depois do telhado eu subi 300 metros. Essa subida de 300 metros para mim é uma coisa maravilhosa e fantástica, né? Porque eu devo confessar que eu vejo milhões de coisas, né? Quando você está subindo, você está vendo centenas, eu falei milhões, né? Mas são centenas, milhares de coisas que você vê, ao mesmo tempo você sente, você percebe, e inclusive nessa minha subida eu pude ver coisas de vida anterior, de vidas futuras, sabe? Para mim é um negócio maravilhoso, porque você tem que estar com um nível de consciência já avançado para poder fazer isso, né? Já tem que ter passado por várias experiências aqui na Terra, experiências desagradáveis e experiências agradáveis. Isso não importa, né? Importa que você passou por aqui e você está subindo, e quando você chega aos 300 metros, você fala: caramba, agora eu vou fazer o que eu me propus a fazer, né? E então eu continuei firme. Eu segui daquele lugar onde eu estava, né? Eu segui para o Rio Amazonas, né? Fui direto. É 1/1000º de segundo a gente ir até lá, porque o tempo ele deixa de existir, né? Como uma contagem quando a gente faz projeções astrais.
Então, eu estava lá, de repente eu já estava sobre o rio Amazonas. Na verdade, eu estava sobre o rio Amazonas na divisão das águas, né? Rio Negro e Rio Amazonas. Para mim aquilo era uma coisa maravilhosa, né? Era muito, muito bonito mesmo. Eu fiquei ali, né? E nesse momento eu pensava o seguinte: eu vou seguir toda a divisão de águas que existe do começo ao fim. Eu vou fazer isso, eu precisava fazer isso. Eu fiz essa divisão de águas, que era meio irregular, obviamente. Eu fui fazendo, delineando ela por cima da água. Depois disso, eu falei, agora eu vou fazer ela dentro da água. E eu fui dentro da água. A coisa é muito diferente, né? Eu fui por dentro da água, sentindo todas as coisas que aconteciam ali, né? E é óbvio que na verdade, tem muitas coisas que acontecem dentro da água que a gente nem sabe, né? E que, na verdade, são coisas impressionantes do meu ponto de vista. Por exemplo, eu via em guias imensas, em guias que deviam ter uns 4, 5 metros de altura, né? Deviam ter uma largura de, sei lá, 70, 80 centímetros, talvez mais, eu não sei. E elas andavam por dentro da água, só que elas andavam na dimensão astral, né? E eu ficava vendo aquilo, eu falei, isso é impressionante você poder vivenciar essas coisas, né? Mas eu vou mais fundo ainda, e eu fui mais fundo. E aí você vai vendo coisas que caíram na água, coisas que são resultado das nossas diferenças, né? É navio que está afundado, são pessoas, ossos de pessoas que estão mortas, né? E animais também, né? Mas isso aí não faz muita diferença, porque eu estava querendo descobrir, né? E aí eu falei, agora eu vou entrar na Terra. Eu quero entrar na Terra embaixo do rio Amazonas, exatamente embaixo da divisão entre o Rio Negro e o rio Amazonas. E fui. Fui vagarosamente para querer ver as coisas, né? E quando eu estava fazendo isso, eu realmente não conseguia discernir determinadas coisas, até que em um determinado momento eu encontrei um esqueleto imenso. Era um esqueleto que devia ter uns, puxa vida, talvez uns 8, 9 metros de comprimento. Eu podia vê-lo e eu deveria estar a uma profundidade de uns 500 metros, mais ou menos, abaixo do nível, abaixo do fundo do rio, né? Já está uns 500 metros para baixo. E eu vi aquele esqueleto imenso, eu falei, isso é fantástico, né? Porque nós não paramos para nos analisar, para nos ver com tranquilidade e descobrir mais coisas sobre quem nós somos, para onde nós vamos, né? E para mim isso foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei andando na direção do esqueleto, depois eu voltei e fiquei observando aquilo. A observação que a gente tem é uma observação com um nível que fica meio branco, meio acinzentado, né? Mas era um esqueleto. Eu fiquei olhando aquele esqueleto, falei, isso deve ter sido um grande peixe, um ser que se locomovia, porque ele tinha patas, né? Parecia ter patas. E aí, depois que eu fiz essa experiência, que eu observei aquilo, eu fiquei simplesmente mais feliz comigo mesmo, por estar fazendo coisas que são maravilhosas, né? Você poder descobrir esse mundo é um negócio maravilhoso. Ao invés de ficar fazendo guerra, matando pessoas, né, que é o que a gente faz, eu falei, puxa, nós temos que descobrir quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós temos que fazer aqui, né? E aí eu subi
subi acima do rio, fui mais ou menos 300 metros e voltei para minha base, para o lugar onde eu saí, né? Aí cheguei lá, parei em cima, exatamente, eu paro sempre no mesmo lugar, né? Aí fui descendo, desci, entrei na minha casa, entrei no meu corpo e para mim foi uma experiência maravilhosa, muito maravilhosa. Bom, todas as experiências que a gente tem fora do corpo são diferentes daquilo que a gente vive, né? Então, anotei, fiz as minhas anotações, né? E foi isso.